Olá, um bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um momento da matemática. Hoje vamos trabalhar um pouco com geometria, especialmente falando sobre sólidos geométricos. Mas antes de falarmos de sólido geométrico, temos a necessidade de conhecer um pouco sobre as diferenças entre figuras geométricas planas e figuras geométricas não planas. E para isso vamos apresentar para vocês alguns objetos que nos dão essa ideia, né? Começando aqui pela ideia de uma figura geométrica plana. Se nós observarmos aqui, nós estamos sobre a superfície de uma mesa, isso. E sobre essa superfície eu vou colocar uma folha de papel. Ó. Esta folha de papel ela está totalmente sobre a superfície da mesa. Ó. Totalmente plana, ok? Também podemos lembrar do piso da nossa sala, da nossa casa, também da ideia de uma superfície plana. Ou também podemos lembrar o campo de futebol, né? Cujas dimensões ali representam também, ou nos dá uma ideia de uma superfície plana, ok? Também a gente pode pensar o seguinte: as superfícies ou figuras geométricas planas, elas têm apenas duas dimensões. Por exemplo, essa folha de papel, nós podemos medir o comprimento e a largura dessa folha, a largura. Mas nós não podemos medir a altura dessa folha. Então disse que as figuras geométricas planas, elas só possuem duas dimensões, comprimento e largura, não tem altura, ok? Figuras geométricas planas. Mas vamos apresentar outros objetos aqui, por exemplo, um bem conhecido da gente, né? Aqui o famoso dado, né? Que geometricamente nós chamamos de cubo. O dado, se a gente observar, na hora que eu colocar sobre a superfície plana da mesa, só vai estar realmente sobre a mesa uma de suas faces, ó. Vamos considerar aqui a face que tem 5 pontinhos aqui, ó. Coloquei aqui, só quem está especificamente sobre a superfície da mesa é apenas uma face, essa aqui, ó. As outras faces não estão no mesmo plano que é a superfície da mesa. Então diz que isso aqui é uma figura geométrica não plana. Poderíamos imaginar também, né, a ideia dessa caixa aqui, ó. Caixa de uma vela. Do jeito que está aqui, quem está sobre a superfície da mesa é apenas essa face de baixo. Ó. Se eu olhar de cima, eu tenho essa face aqui superior, eu tenho essa face lateral, ó. Essas duas faces laterais, essas duas faces laterais aqui. Então, esse objeto dá a ideia de uma figura geométrica não plana. Ok? Também podemos dar um outro exemplo, ó, da ideia de um cilindro, né? Se você observar aqui, ó, quem está exatamente sobre a superfície da mesa é apenas parte da superfície desse objeto. Então isso aqui é uma outra ideia de uma figura geométrica não plana, ok? E assim, as figuras geométricas não planas, como por exemplo, né, seja com faces são esses lados aqui, gente, ó. Seja as faces planas ou as faces arredondadas, né, nós chamamos esses objetos ou essas figuras geométricas não planas de sólidos geométricos, ok? Sólidos geométricos. E esses sólidos geométricos ainda se subdividem em dois tipos, né? Que são os poliedros, né? Poliedros. O que são os poliedros? São aqueles sólidos geométricos em que todas as suas faces são planas. Ó, podem observar aqui, ó. Todas as suas faces são planas, ok? Ó, todas as suas faces são planas. Já os corpos redondos fica fácil perceber
que é todo objeto ou toda figura geométrica ou sólido geométrico em que uma das faces são arredondadas, né? Por exemplo, isso aqui que dá a ideia de um cilindro. Podemos lembrar também de uma bola de futebol, né? Que dá a ideia de uma esfera, né? Ou até mesmo a bolinha de gude, a famosa peteca, né? Que a gente trabalha. Também podemos lembrar o cone dos guardas de trânsito quando estão fazendo blitz nas estradas, não é isso? Também podemos lembrar até mesmo desse pincel aqui, ó, que uma das suas faces são arredondadas, corpo redondo, ok? Então temos que ter em mente isso, né? Os sólidos geométricos são figuras geométricas não planas. E essas figuras geométricas não planas se subdividem em poliedros e corpos redondos. Poliedros são todos os sólidos geométricos em todas as faces são planas, né? Todas as faces são planas. E os sólidos geométricos que pelo menos uma de suas faces é arredondada, nós chamamos de corpus redondo. Um outro exemplo é a casquinha do sorvete, né? Que tem a ideia de um funil, a ideia de um cone, também é um sólido geométrico. Se pegarmos a ideia de uma geladeira da nossa casa, a geladeira tem a ideia de uma figura geométrica não plana, porque tem comprimento, largura e altura. É isso que diferencia realmente os sólidos geométricos das figuras geométricas planas, né? Nós vimos que as figuras geométricas planas eu só posso medir o comprimento e a largura. Já o sólido geométrico, seja ele poliedro ou corpo redondo, eu vou sempre poder medir comprimento, largura e altura deste objeto. Então todos os sólidos geométricos que eu tenho comprimento, largura e altura é um sólido geométrico, ok? Agora, se todas as faces forem planas, poliedro. Se tiver pelo menos uma face arredondada, corpo redondo. Exemplo de corpos redondos, nós temos vários, né? A ideia de uma esfera, a bola de futebol, uma bolinha de gude, uma peteca, né? E muitos outros. Nós temos uma casquinha de sorvete, os cones usados pelos guardas de trânsito, né? Poliedros. Exemplo aqui uma caixinha de vela que dá a ideia de um paralelepípedo, né? Uma caixa de fósforo, o cubo, que é o dado aqui, muito conhecido da gente, né? É o cubo, geometricamente chamado, é um sólido geométrico chamado cubo, que a gente vai estudar bastante, né? Também temos a ideia das pirâmides, que nós vamos ver que tem vários tipos de pirâmides, né? Pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular, hexagonal, ok? E os prismas, que futuramente a gente vai explicar com calma, ok? O que de imediato vocês devem lembrar é a diferença entre figura geométrica plana e figura geométrica não plana. As figuras geométricas não planas são os sólidos geométricos, que subdividem em poliedros, todas as faces são planas, né? E corpos redondos, que pelo menos uma de suas faces são arredondadas, ok? Devemos também pesquisar bastante sobre os tipos de sólidos geométricos, que é para depois a gente compreender a ideia do que são as partes de um sólido geométrico ou de um poliedro, ok? No mais, um abraço a todos, fiquem com Deus.